Vai dar certo não, irmão, já deu certo. Aleluia. Versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A mensagem dessa semana, o título é, afinal, o que detém o anticristo? A pergunta é para todos nós. Afinal, o que detém o anticristo? Nós vamos discorrer um pouco alguns versículos e vamos perceber que o que detém, ainda detém ele, é a lei de Deus aplicada ao viver dos filhos de Deus. Mas nós também sabemos, e a palavra vai nos testificar aqui essa noite, que essa palavra, ela tem, por vários motivos, ela tem sofrido alguns danos no meio cristão. E isso tem feito com que o inimigo ganhe terreno. No versículo 2, diz assim, o 1 diz, nós vos exortamos a que não vos demovais. Demover é renunciar. O entendimento literal é renunciar. Que não renunciei a vossa mente. Aquilo que foi implantado, aquilo que foi imputado na minha e na sua mente, que Cristo é o nosso Senhor, não deve ser removido. E por muitas vezes, pela nossa renúncia, isso é removido da nossa mente e outras coisas entram e começam a danificar a nossa mente. Ele fala também que nem vos perturbeis. Às vezes essa palavra perturbação, ela é tão comum, se nós compararmos com não vos demoveis, que nós achamos que essa palavra comum é uma palavra cotidiana e não nos preocupamos muito com ela. Porém, irmãos, perturbar, em um entendimento literal, também significa perder a serenidade. Isso tem ou não tem acontecido com muitos de nós? Muitos cristãos, muitos filhos de Deus têm perdido a serenidade. Têm entrado em discussões que não são nossas. Têm perdido o testemunho devido a muitas coisas que falam, em coisas que se envolvem. E isso é perder a serenidade. Alguém entrar em discussão, tem um adágio popular que diz, quando um não quer, dois não brigam. O que não quis brigar é porque teve serenidade. Porém, aquele que quer brigar é que falta serenidade. Então, o que a palavra está nos dizendo é que não renuncie ao que foi implantado na sua mente e não perca a serenidade mediante as situações atuais. No versículo 3, diz assim, de nenhum modo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui nós temos mais uma dupla, o engano e a apostasia. Semana passada nós vimos, de uma forma bem clara, o que o mundo tem feito, o que o inimigo de Deus tem feito para enganar o povo de Deus. Porque aqueles que não creram na palavra de Deus, irmãos, eles não precisam mais ser enganados.
eles já estão enganados. Então, o trabalho do inimigo de Deus é enganar o povo de Deus. E por vezes nós estamos muito vislumbrados com muitas coisas, com as belezas desse mundo, com a beleza dos templos, né? Como em Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Vejam que coisa linda, que coisa bela é esse templo. Então, muitas vezes nós estamos presos à beleza dos templos, à beleza do mundo, à beleza das coisas que o mundo oferece, mas esquecemos do que o Senhor disse para os discípulos. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha. O que ele quis dizer com isso? Pode derrubar o templo? Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Tem uma característica aqui nesse versículo muito importante, irmãos. O Senhor falava, e muitas vezes os discípulos não questionavam esse falar. Eles só diziam perguntavam quando ia acontecer. Olha só. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Porque eles não disseram: não, Senhor, isso não vai acontecer não. O templo é tão bem construído. Mas eles não duvidaram, mas só pediram que o Senhor dissesse quando ia acontecer. E o versículo 4 é a chave para essa palavra do engano. Ele disse: olha, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal que aproxima a vinda do Senhor é o engano. Esse é o primeiro sinal e o mais forte, porque ele é que desencadeia as outras coisas. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Teve um cidadão que se diz representante de Deus, que há uns dias atrás disse que no dia 30 de março tudo se consumaria. Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Muitos foram enganados, muitos se desesperaram, muitos venderam as coisas, muitos ficaram atormentados, noite sem dormir. Por quê? Pelo engano. Por não conhecer a palavra de Deus, se enganam. Porque nada disso acontecerá sem antes vir a apostasia. E os versículos seguintes, voltando para a 2 Tessalonicenses, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é negar totalmente a fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a resposta limpa e seca está aqui, da nossa mensagem. A apostasia vai fazer, o que é que detém? Ainda é a fé. A fé ainda detém a vinda do anticristo. Mas quando a fé for praticamente dizimada, porque a palavra também confirma que aquele que perseverar até o fim será salvo, então tem alguém que vai perseverar. E lá em Romanos 9 também fala da profecia de Isaías, que diz que mesmo que os filhos de Deus sejam como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo, ou seja, a maioria vai ser enganado, mas tem um remanescente que vai ser salvo. E eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Eu quero estar no remanescente. Eu quero ser esse que é bem-aventurado até o fim. Nós não podemos ser enganados, irmãos. Por isso, a palavra continua nos falando que nós devemos perseverar e perceber o que está à nossa volta. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A que ponto nós chegamos, irmãos, de sermos enganados? A que ponto? Você tem o smartphone e abre suas redes sociais, aí tem um bocado de homem, vou usar esse termo, um bocado de homem barbado, em trio ou em mais de 3, fazendo uma dancinha. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Homens, pais de família, barbados, mulheres, mães de famílias, donas de casa. Aí todo mundo fazendo a mesma coisa. É ou não é, irmãos, o engano? O irmão Newton César sempre usa esse termo, eu vou pedir licença a ele para usar. O homem sem Deus, ele faz questão de ser palhaço e de se enganar com as besteiras que Satanás faz para ele se enganar. Mas o povo de Deus, irmãos, não pode estar num negócio desse. Isso eu estou falando de uma brincadeira, eu não vi nenhum irmão fazer isso não. Se Deus quiser eu não vou ver. Mas imagine que uma besteira dessa faz com que as pessoas se enganem, fiquem doando seu tempo para esse tipo de situação. É ou não é um engano? É um engano. Cada dia que passa, aí o povo de Deus, aqueles chamados, aqueles escolhidos, aqueles que tiveram fé um dia, que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não podem, de forma nenhuma, não podem se enganar com isso. Irmãos, nós temos o Evangelho para pregar. Nós não podemos ficar parados, perdendo tempo com essas coisas. Perdendo tempo com discussões, perdendo tempo com batendo boca, perdendo tempo com inimizade, perdendo tempo buscando doutrinas vãs. Nós não temos tempo para isso, irmão. Nós temos tempo para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho dá trabalho. Dá trabalho. O próprio Senhor disse, a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. A palavra diz, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E o Senhor está precisando de trabalhadores. O Senhor está precisando de homens e mulheres que detenham, não só o anticristo, mas que detenham em si o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Nós temos visto aí vários irmãos, vídeos dos irmãos que são comportores, pregando o Evangelho, e as pessoas fazendo questão de gravar vídeos, dizendo que foram ajudadas, que receberam a oração e que foram ajudadas ali. Irmãos, é isso que nós temos a melhor porção. E a melhor porção é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Louvado seja o Senhor. Não vamos nos preocupar com as coisas exteriores. Vamos nos preocupar com o que está dentro de nós. E é o poder que está dentro de nós. Então, o versículo 7 diz que com efeito o mistério da iniquidade já opera. E ele já opera, e opera de forma forte. Opera de forma muito forte. Pessoas com um testemunho horrível. Se você for puxar a ficha da pessoa, é horrível. Hoje são tidas como salvadores. São salvação para resolver os problemas do nosso país, do mundo. Pessoas que a gente sabe que não valem, sei nem se é a roupa que veste, mas muitos vão atrás, seguem. E por seguirem, se enganam e perdem tempo, ao invés de pregar o Evangelho, está seguindo isso. Senhor Jesus, então o que o inimigo quer, irmãos? O que o inimigo quer é nos enganar. O que o inimigo quer é nos enganar? Quer que nós percamos a serenidade, que nós renunciemos à fé, que nós sejamos enganados, que nós abandonemos completamente a nossa fé e que nós aceitemos as coisas como sem lei. Então, cada um faz o que quer e a Bíblia ela é tão sábia que tem
2 livros que falam de um período, né? De um período em que o povo não tinha lei. O povo queria ficar do jeito que cada um fazia o que queria. E não foi muito bom não a experiência do povo não. Mas nós temos, irmãos, nós cantamos um hino há pouco que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. É mais desejado do que o ouro. Meu irmão, minha irmã, não nos enganemos. Esse Deus é o Deus que dá a salvação. Esse Deus é o Deus da salvação. Aleluia. E em Mateus, no 24:12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas também diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse que será salvo, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A pregação do evangelho é a chave para resolver os problemas da nossa vida. Você está com problema, está com dificuldade, prega o evangelho, para você ver como muda. É um hino nosso que diz assim: o tempo chegou, né, João Maria? O tempo chegou, vos posicionais, e vede o livramento que o Senhor vos dá. Nenhum inimigo contra vós prevalecerá. Por quê? Porque no Senhor a força e o poder está. E não há quem o possa resistir. Tem domínio sobre céus, terra e mar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. E muitos, não são só alguns, não dão crédito à palavra de Deus. Não dão crédito. Leem a palavra, até compartilham a palavra, mas no fundo, não dá crédito à palavra de Deus. Mas a palavra, ela testifica e as coisas vão acontecendo. Essa semana eu tive uma experiência de ter comunhão com uma pessoa e falando para ele dessa situação atual, do que está acontecendo, que tudo estava escrito. E ele ficou assim um pouco assustado, mas disse: é mesmo? Eu disse: é. Aí falei para ele assim: é interessante, né, como um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos, esses acontecimentos, e o livro foi escrito. Imagine a atualidade desse livro. Que homem é esse que tem a inteligência tão aguçada de saber tudo isso aqui, que isso aqui ia acontecer? Esse homem é Deus, porque essa palavra, ela é de Deus. Ela não é um livro que João escreveu, que Tito escreveu, apesar de Tito estar na Bíblia e João também. Mas, porém, as palavras são de Deus. E essas palavras, irmãos, são as palavras que devem nos guiar, que devem levar a nossa pessoa, a nossa família em direção ao reino. Vamos lá, Mateus 24 novamente. Mateus 24 diz assim, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido? Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Isso tem acontecido? Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação. Tem acontecido ou não tem? Nós temos hoje aqui no Brasil um país dividido. É a nação contra a própria nação. Nação contra nação. Reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Você acha que acabou a fome no Brasil? Mas teve gente aí para trás, políticos, que disseram que ia acabar a fome no Brasil. Aí você crê na palavra de Deus ou você crê na pessoa? Irmão, a palavra, ela é justa, ela é fiel. Não existe, a fome continua e vai continuar. A pobreza vai continuar até a volta do Senhor. Porque o Senhor testificou que os pobres sempre os terão contigo.
Mas a mim, aí é uma questão de escolha. Foi o Senhor que falou. Senhor Jesus. Então, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Tem acontecido isso com cristãos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer ser odiado? Você chega em determinados setores da sociedade brasileira e diga que é cristão, que crê na palavra de Deus. Você é automaticamente excluído do grupo. É excluído do grupo. Sereis odiados por ser cristão. Pode fazer o que quiser no tempo de pandemia. Pode abrir supermercado, pode abrir posto de gasolina, pode abrir algumas lojas, pode abrir um monte de coisa aí, pode abrir. Mas os templos para o culto a Deus tem que parar de 8 horas agora, viu? Porque a polícia pode chegar ali e dizer, ei, vocês estão errados. Agora você vai nas filas, onde a maioria da população está, e veja que não tem máscara alguns, não tem distanciamento social, não tem aplicação do álcool em gel, não tem higienização, não tem nada. É perseguição ou não é perseguição? Está aqui na palavra. Sereis perseguidos e sereis odiados. Neste tempo, muitos, versículo 10, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso tem acontecido? Traição, ódio, até entre irmãos, entre cristãos. O ódio, batendo. Um querendo rasgar o outro no dente. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí já é quase que corriqueiro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por ser difícil, irmãos, muitas vezes porque o difícil de pregar o evangelho é você se dispor a pregar o evangelho. Porque depois que você se dispõe, o Senhor dá a pessoa na mesma hora para você pregar o evangelho. Quer experimentar isso? Ore ao Senhor amanhã pela manhã. Senhor, me dê a oportunidade de pregar o evangelho. Agora, abra os olhos. Abra os ouvidos para o Senhor falar, dizendo, é isso aqui. Porque senão, Senhor, me dê a oportunidade de pregar o evangelho. Aí eu passo o dia todo nas redes sociais, em casa, ou vou para o trabalho, não estou nem aí. O Senhor vai colocando as pessoas na nossa frente e nada. Chega à noite e diz, rapaz, seu dia todinho hoje, apareceu ninguém para me pregar o evangelho. E o dia todinho você estava com a oportunidade de pregar o evangelho. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. Ouvir a voz dele falando para nós. É assim. E eu contei para os irmãos essa experiência que em algumas coisas eu sou bem emotivo, né? Às vezes eu pareço ter cara de durão, mas em algumas coisas eu sou bem emotivo. E alguns vídeos que eu vejo na internet, eu acho que alguns de vocês já viram, eles são produzidos com soldados americanos que vão para servir em algum país e eles voltam, né? Eles retornam da missão. E eles chegam em casa, ou com filho, filha, ou com cachorros, né, os animais, ou esposa, e pai e mãe. E eles filmam essa chegada. Em algumas oportunidades são, assim, a coisa é tão real que não é montada, porque aquilo é verdadeiro. Vários vídeos eu começo a chorar. Eu mesmo fico chorando pela emoção que aquilo dá. E eu relatei para os irmãos hoje uma bem interessante, que é um jovem, acho que uns 12 anos mais ou menos, e ele está numa academia treinando Muay Thai, e o instrutor dele coloca uma venda nele para ele tentar adivinhar onde é que está o adversário, só que é uma pegadinha, né, para o pai chegar e falar com ele. Então o pai chega fardado, e o menino está ali, batendo no instrutor, tá. Aí o instrutor sai e o pai entra, aí começa a receber as pancadas do menino, né? Até ali, o menino não estava percebendo nada. Mas quando o pai falou 2 vezes, eu creio que traduzindo aqui, ele
deve ter falado assim, bora, bate. O menino parou de bater. Parou de bater e tirou as luvas ligeiro e tirou a venda e disse pai, e correu e se abraçou com o pai. Aquele filho, mesmo vendado, mesmo com os olhos fechados, ele reconheceu o falar do pai. Então nós, mesmo vendados pelo trabalho, pelo estudo, pelas preocupações do mundo, nós precisamos ouvir a voz do pai. E quando nós ouvirmos a voz do pai, o que nós temos que fazer? Correr e nos abraçar com o pai. Porque isso é salvação. Eu lembro quando o meu velho pai e amigo era vivo, não tinha coisa melhor não. Eu pequeno ia trabalhar com ele, e quando chegava certa hora da noite, ele conversando lá com os trabalhadores da fazenda, e eu já com sono, eu deitava na perna dele, assim, no colo dele. Meu irmão, não tinha negócio mais seguro do que aquilo, não. O major era... Oh, Senhor Jesus, Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E para enfrentar essa situação, nós precisamos estar no colo do Pai, nos braços do nosso amado Pai. Aleluia. Você crê na palavra que está sendo falada essa noite? Você crê que tudo que nós falamos aqui está escrito que se não aconteceu, vai acontecer? Exercite a sua fé. Exercite e persevere até o fim, porque a iniquidade vai se multiplicar. E o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor tem nos dado toda a condição, irmãos, na vida da igreja, de nós prosseguirmos. Toda a condição. E teve um cidadão que Deus também deu toda a condição a ele. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Lúcifer foi um arcanjo de Deus, uma criação de Deus, e Deus deu toda a condição a ele de servi-lo adequadamente. E o livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 11, fala dessa experiência atribuída a Lúcifer. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Levando para um pouquinho mais para trás, em Gênesis, Adão teve ou não teve tudo que ele precisava? Deus, ele criou, colocou ele no jardim, no melhor lugar, onde o jardim tinha tudo que ele precisava. Mesmo assim, ele foi enganado. E o engano, ele vem desde lá. Desde lá, o engano veio. E nós, irmãos, não podemos cair nessa mesma cilada, sabendo que estamos sendo enganados. É como você andar numa rodovia, tendo a placa dizendo que curva perigosa, diminua a velocidade, curva perigosa, e você continuar a 140 por hora. Vai fazer o quê? Vai sobrar na curva. Não sobre na curva, irmão. Siga as instruções, que é segurança para todos nós. Aleluia. E o tempo, irmãos, o tempo está ficando escasso. Nós estamos vivendo como uma bateria de celular.
Estou com o meu celular aqui, está com a bateria 8%. Daqui a pouco ela acaba. O tempo está assim. À medida que nós completamos idade, né? Completamos ano, o que é que vai acontecer? Não é que nós estamos ficando mais velhos, não. É porque nós estamos chegando mais perto do Senhor. Nós temos que pensar assim. Porque próximo ano eu vou fazer um número aí bem interessante, mas eu estou mais perto do Senhor. Quero saber de estou ficando mais velho? Não. Eu estou mais próximo do Senhor. Aleluia. O Senhor está voltando e eu estou mais próximo dele. Irmãos, mas o tempo está próximo. E nós precisamos atentar para isso. E não adianta querer recarregar a bateria, não. Porque o tempo, ele passa. Você encontra muitas pessoas na rua fazendo exercícios, e é para fazer, é muito bom você manter a forma física, você trabalhar para evitar doenças, é muito bom. Mas tem uns que fazem tanto exercício, querendo trazer a longevidade ou trazer a juventude de volta. Irmãos, isso não existe mais não. Já passou. Os meus 20 já passou, não tem mais para onde correr não. Eu não tenho nem como dividir em duas notas, porque também já passou de 40. Aí, irmãos, nós precisamos perceber que o tempo está próximo. Por isso, o livro de Hebreus, no capítulo 2, nos dá um encorajamento. O tempo está próximo. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Não, para que delas a gente não desvie de vez em quando. Não, é jamais. Porque se nós nos apegarmos às verdades que têm sido faladas para nós, irmãos, nós vamos prosseguir. Jamais nós nos desviaremos. Porque a palavra está testificando isso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Como eu falei, o tempo, ele é cruel. Eu vou ter que pular aqui algumas partes. Nós sabemos que o Senhor julgou todo o povo. Aquela criação, a raça criada estava ali e numa situação de dificuldade. E o Senhor chamou uma pessoa chamada Noé. E ele chamou Noé por uma simples condição de Noé. Bom, eu vou ler só esse versículo, é para adiantar, e depois eu só discorro para os irmãos, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Gênesis capítulo 6. A terra estava corrompida. E o Senhor, Deus, no versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, falou assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, todos acharam? Gênesis capítulo 6, versículo 7. Certo? Versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Qual é a sua história? Você tem como contar a sua história? A nossa história, irmãos, deve ser contada como a história de Noé é contada. Versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto, fechou. O livro de Noé está aqui. Era íntegro, justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A biografia dele todinha. O que aconteceu? Por causa disso, Deus teve misericórdia da raça humana e Noé foi separado ali junto com a sua família para entrar na arca e se livrar do dilúvio. Mas um pouco mais à frente, um dos filhos de Noé, Cã, gerou uma pessoa chamada Nimrod, que foi tido como valente caçador diante do Senhor. Nimrod, talvez na sua arrogância, achou que
deveria criar um mundo diferente do que Deus tinha deixado. Deus tinha sido muito injusto de ter enviado o dilúvio e dizimado toda a raça humana. Então Nimrod começou a trabalhar para si um reino, e esse reino totalmente oposto ao reino de Deus. Totalmente oposto ao que Deus falava. E o maior exemplo disso é Babel. Os irmãos já conhecem a história da torre, do qual eles queriam levantar uma torre até chegar aos céus. Deus sabia que eles nunca iam conseguir. Porém, a intrepidez daquele povo fez com que Deus confundisse sua linguagem e dali eles se dispersassem por todo o mundo. E um dia, o Senhor chamou alguém para, de dentro de uma situação de dificuldade, de religião, chamou alguém para formar um povo novamente, para ele chamar de seu. Esse homem foi Abraão. E Abraão foi ali chamado, morava em Ur dos Caldeus, uma terra conhecida pela idolatria, mas mesmo assim ele recebeu o chamado, ele ouviu a voz do Senhor, saiu daquela terra e foi servir ao Senhor. Irmãos, assim nós devemos ser, não desobedientes. Devemos ser como Noé, andar com Deus, ser íntegro e justo. Não devemos ser como Nimrod, que quis fazer sua obra, sua própria obra, sem Deus. E devemos ouvir o chamado do Senhor, assim como foi com Abraão. Eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, só para não passar em branco isso, que é um alerta para nós. Senhor Jesus, na quarta-feira, da semana 4, o título do dia é O Povo que Conhece a Deus. No parágrafo 3º diz assim: por isso, a melhor forma de salvar a nossa geração é infundir nela a palavra do Senhor. Se você tem filhos ou netos, ainda crianças ou adolescentes, invista em estabelecer neles o fundamento da palavra. Não é suficiente dar-lhes conselhos, se eles não tiverem uma referência. Tenho um neto de 12 anos de idade e resolvi ler a Bíblia juntamente com ele. Lemos juntos um capítulo a cada dia e rapidamente eu explico o que lemos, para que o conceito de verdade da Bíblia o constitua. Sem dúvida, no futuro será mais fácil alguém trabalhar a mentira na mente dessa criança. Entendeu? Então, vão tentar trabalhar na mente dessa criança. Porém, ela tem a verdade, ela tem a base. Ela vai poder dizer, não, não é assim não. Não é assim não. Os meninos, graças ao Senhor, os irmãos trazem os seus filhos para a vida da igreja e o serviço de criança tem infundido isso na mente das crianças. E eu só me vem à cabeça a situação de Natália, né? Natália, ela foi expulsa da aula de religião, porque a professora dizia uma coisa, ela dizia que não era e queria mostrar na Bíblia, a professora não aguentou e disse, não, você fica aí de lado. Essa menina aqui não dá certo ficar nessa aula de religião, não. Mas por que ela fazia isso? Porque ela lia a Bíblia. Ela lia a Bíblia em casa, ela orava, no serviço de criança, ela estava toda a reunião, e isso foi constituindo. Então, o que é que nós devemos fazer com nossos filhos? Infundir. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho onde ela deve andar. E mesmo quando forem velhos, não se desviarão dele. Então, o Senhor está falando para nós que ainda somos crianças. Ande no meu caminho. Ele está ensinando no caminho. E mesmo quando nós formos velhos, nós não vamos nos desviar dele. Aleluia. Então, irmãos, a lei de Deus, a base para nós vivermos e a base que ainda sustenta para que esse anticristo não venha ainda, é a lei de Deus. São as ordenanças deixadas por Deus no capítulo 20 de Êxodo, 20, 21, 22, 23. Ali estão as leis, são os 10 mandamentos,
as leis que regiam as contradições do povo. Essas leis. Por que que o nosso país hoje vive uma instabilidade social, política, econômica? Por que é que vive? Porque não tem lei. Porque a lei que estava lá para ser cumprida, chamada Constituição Federal, que é a lei máxima de um país, não está sendo cumprida. Por quem? Pela maioria daqueles que deveriam estar sendo cumprida. Juízes, desembargadores, ministros, presidentes e mais alguns. Então, está se perdendo a referência. Não, não é bem assim. Aqui diz que é assim. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você fala isso para o irmão, irmão, invocar o nome do Senhor traz salvação. O irmão diz, não, irmão, peraí, não é bem assim não. Você precisa ler a Bíblia 252 vezes. E tem que ler de trás para frente, de frente para trás. E tem que, aí inventa mais algumas coisas. É assim que a Bíblia diz, irmãos? É não. Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu creio ou não creio nessa palavra? Se eu creio, essa palavra, ela baliza a minha vida. Se eu não creio, irmão, eu estou enganado. Eu estou sendo enganado e estou igual ao povo desse mundo. Isso vai gerar instabilidade na minha casa, na igreja, entre os irmãos, no meu local de trabalho. Instabilidade total. Por quê? Porque eu não creio na palavra. Eu sou crente, mas não creio na palavra. Que crente é esse que não crê na palavra? A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, salva-me, Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Todos os dias conhecer o Senhor. E o cenário atual é um cenário de Satanás quer destruir as leis. Para quê? Para preparar o ambiente para a vinda do anticristo. E ele está conseguindo com algumas coisinhas pequeninas, que nós não percebemos. Olha, remoção dos princípios é um, individualismo e relativismo. Acabei de falar, não, mas não é assim, isso é relativo, não é assim não. Individualismo, a coisa mais... Eu estava comentando com os irmãos hoje à tarde. A coisa mais prática que está acontecendo hoje é o individualismo. As empresas, por causa da pandemia, tem muita gente agora trabalhando home office, ou seja, escritório em casa, trabalhando num terminal de computador em casa. Você quer uma coisa mais individual do que você trabalhar em casa? Trabalhou em casa, você está totalmente individual. Você está ali de frente para o terminal de computador, você está lá, trabalha, terminou... Você está em casa, você não vê ninguém, você não vai na padaria, você não quer ir para a reunião, porque diz, não, aqui no computador eu faço tudo, eu assisto aqui pelo YouTube, eu baixo um vídeo, eu leio a Bíblia do mesmo jeito, está tudo aqui. Porque o inimigo, ele quer destruir. Ele já tentou destruir a Bíblia física, a palavra aqui. Ele já tentou destruir. Os irmãos até citam que na China houve perseguição durante muito tempo, e entravam na casa dos cristãos para queimar as Bíblias. E os cristãos rasgavam a Bíblia, tiravam página por página e escondiam em lugares diversos dentro da casa para poder ter o direito de ler a Bíblia. Aí foi passando o tempo, viu que não deu certo, aí agora você tem a Bíblia no smartphone. Todo mundo tem um smartphone praticamente. Então, a palavra está aqui, não está? A Bíblia está aqui. Então, não é a Bíblia física ou a Bíblia no celular que Satanás quer tirar, não. Ele quer tirar a Bíblia de dentro de mim e de você. Sabe como é que ele tira? É nós tendo uma Bíblia até bonitinha, capa bonita e tal, em casa, fechada, sem ler, e sem a Bíblia aqui, também não leio, ou leio, que é o pior, ler e não praticar. Lê, adquire conhecimento, mas não pratica. Então, a Bíblia está fora de mim e fora de você. O que o Senhor deixou para nós, irmãos, foi a prática da palavra. Se não fosse pela prática, Ele tinha vindo, como Cristo, tinha encontrado os discípulos, tinha chamado os discípulos, reunia ali, parava num lugar,
começava a falar, até ele cansar. Quando ele cansasse, ele dizia, pronto, cansei. Entenderam? Se não anotaram, estou nem aí. Pronto, trouxe conhecimento para vocês. Foi assim que Jesus fez? Foi não, irmãos. A Bíblia está cheia de versículos que diz assim, indo Jesus de tal lugar para tal lugar, indo Jesus de aldeia tal para aldeia tal, pregando o Evangelho, ensinando os discípulos a pregar o Evangelho. É o que? É prática. Se isso não se constitui em nós, no nosso dia a dia, na prática do amor de uns para com os outros, do cuidado de uns para com os outros, cuidado recíproco, não é só eu cuidar ou só eu ser cuidado, não. Porque também a gente só cuidando e ninguém cuidando da gente, uma hora a gente vai, cansa, né? Aí ou cansa ou cai, é enganado em alguma situação. Mas o que nós devemos, irmãos, é cuidar e ser cuidado. É por isso que nós nos congregamos. É para nós cuidarmos e sermos cuidados. Essa noite eu estou aqui sendo cuidado por vocês. A cada vez que o Senhor confirma a sua palavra, e vocês dizem amém, eu estou sendo cuidado por vocês, é porque o Senhor está falando com vocês. Louvado seja o Senhor. A igreja é um cuidado mútuo, a ajuda mútua, para que nós possamos avançar. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Como a chuva que rega a plantação. Aí, João Maria. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mateus 22, 29. Senhor Jesus, vamos concluir que nós já estamos no horário. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é conhecer só a palavra, não. É conhecer o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, nos alegrar com isso também. Se com a tua boca, versículo 9, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Conhecer não é só saber, irmãos, mas é principalmente viver. Amém? Vamos ficar todos de pé para orar e concluir a reunião. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós queremos declarar que cremos em ti, Senhor. Cremos no teu falar, cremos na tua palavra deixada para nós. Sabemos que o tempo da tua vinda se aproxima. Senhor Jesus, sabemos também, Senhor, que o anticristo virá, Senhor, antes da tua volta. Senhor Jesus, queremos crescer, Senhor, amadurecer. Queremos ser arrebatados. Ó Senhor Jesus, por isso cresce em nós, Senhor. Tira tudo aquilo que não é teu. Senhor, as amarras, Senhor, as discórdias. Ó Senhor Jesus, a ira. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de ti, o Senhor possa retirar de cada um dos teus filhos. Ó, para que possamos juntos reinar com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ó, sabemos que são dias difíceis, Senhor, mas não nos abalamos. Senhor Jesus, ó Senhor, não queremos nos perturbar. Queremos ter serenidade nesse momento, de crer na tua palavra, ó, e de salvar pessoas. Senhor Jesus, não queremos renunciar à nossa fé, não queremos ser enganados. Ó Senhor Jesus, mas queremos, Senhor, ó, confiar num Deus que pode todas as coisas. Ó Senhor, um Deus poderoso, Deus que supre. Senhor Jesus, que cuida de cada um de nós. Nos livra do mal, Senhor, que assola toda a humanidade. Nos livra dessa doença, Senhor Jesus, e nos dá oportunidade, Senhor, de pregar o teu evangelho, de salvar pessoas. Esse foi o propósito do nosso chamamento. Senhor, queremos cumpri-lo. Te damos graça, oramos em teu nome. Louvado seja o Senhor. E Deus abençoe a todos.